que faz com que muita gente tenha medo dela. A Bernadette, ela não é passiva-agressiva, ela é agressiva-agressiva. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aqui eu gosto de falar sobre personagens fictícios como se eles fossem pessoas da vida real, e eu tenho uma série de vídeos onde eu pego um personagem específico para abordar uma síndrome ou um fenômeno em pauta na nossa sociedade. E esse é mais um desses vídeos. Desde que eu fiz o vídeo sobre a Penny de The Big Bang Theory, vocês têm me pedido pra trazer todos os outros personagens dessa série, principalmente a Bernadette, a Amy e o Howard. Eu gostaria de trazer um vídeo sobre cada personagem da série, de todas as séries que eu falo aqui, na verdade. Eu não sei se eu tenho estrutura psicológica pra passar o vídeo inteiro falando sobre o Howard. Eu honestamente não sei se eu vou ser capaz de deixar de lado a repulsa que eu sinto por esse personagem. Eu realmente não gosto dele. E eu não sei, realmente não ia ser prazeroso pra mim passar 40 minutos falando sobre, passar horas escrevendo sobre ele. Então, assim, eu não vou prometer algo que eu não sei se eu sou capaz de entregar. Pode ser que algum dia eu consiga, mas não crie muita expectativa de ter um vídeo sobre o Howard aqui, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre uma das personagens mais legais que tem nessa série, que é a Bernadette. A criação da personagem da Bernadette em The Big Bang Theory, pra mim, é mais uma prova de como as personagens femininas, as mulheres, salvaram essa série. Na verdade, eu diria até que é justamente a introdução de cada uma delas que gera o desenvolvimento dentro da série. Mas não se engane, tá? A Bernadette, ela não foi introduzida na história porque os produtores perceberam que as atitudes do Howard eram, pra dizer o mínimo, agressivas, vamos dizer assim, com relação a outras mulheres. Como colocar um urso de pelúcia pra stalkear a Penny no quarto dela, ou perseguir o elenco de America's Next Top Model, aparecer na casa delas de surpresa e usar tecnologia do governo pra espioná-las. Impediu o Leonard de separar a briga da Penny e da Alicia porque ele queria ver duas mulheres brigando. Esse tipo de coisa, né? Não foi porque eles chegaram à conclusão de que eles precisavam melhorar o caráter dele de alguma forma. Isso foi, na verdade, pura consequência, tal como aconteceu com a Penny. A Melissa Rauch, que é a atriz que interpretava a Bernadette, contou, na verdade, que ela inicialmente foi chamada apenas para gravar um episódio. A ideia deles era só ela ser não uma personagem dentro da história, mas mais uma coadjuvante, semifigurante, assim, seria só mais um plot cotidiano dentro da série. Eles não trouxeram essa personagem com o intuito de trazer um par romântico pro Howard em si. No episódio 4, se eu não me engano, da terceira temporada, a Penny apresenta a Bernadette pro Howard. É tipo um encontro às cegas, se eu não me engano. Não tenho certeza agora. E eles saem no encontro duplo, ela, o Leonard, o Howard e a Bernadette. E a princípio o encontro é horrível, eles não conseguem encontrar nada em comum. Você chega até a sentir um pouco de pena do Howard. Mas eventualmente, durante a noite, eles acabam se conectando por ambos terem mães que são super protetoras e ultrapassam todos os limites do aceitável. Ele com uma mãe judia, não, fazendo piadas dele com a mãe judia e ela com uma mãe católica. Eles estavam tão despreocupados com a presença dela na série que, nos créditos, o nome da personagem nem é mencionado. Mas, quando a produção percebeu que a interação dos dois repercutiu muito bem com o público, eles resolveram chamar ela de volta para mais alguns episódios. Porque é inegável que a Melissa e o Simon funcionam muito bem juntos em cena, eles têm uma química de atuação muito boa, muito mais do que representar a atração entre os personagens, mas sim, eles se conectam muito bem, fazem você acreditar de verdade que eles se conhecem, que eles são um casal. E as características da Bernadette eram perfeitamente compatíveis com as características do Howard. Nessa época, já haviam muitas críticas a esse personagem, havia uma certa quantidade de pessoas nos fóruns online e tal, que pediam para que ele fosse retirado da série. E apesar de, assim, não ser a grande maioria dos fãs, era uma porcentagem significativa. E o próprio Simon Helberg, né, o ator que interpretava o Howard, não defendia o personagem em entrevistas ou nada do tipo. Porque no fundo ele sabia que ele é meio que indefensável. Então a produção entendeu que manter a Bernadette um pouco na série seria unir o útil ao agradável. Ela seria um bom gancho para um plot diferente, para o desenvolvimento do cotidiano ali do personagem, e
ele ia ganhar um pouco de simpatia, talvez de compaixão do público. Então, 3 episódios depois, se eu não me engano, a Melissa aparece de novo e eles decidiram, segundo o que ela conta, manter ela por mais alguns episódios, mas não necessariamente eles planejavam torná-la par romântico do Howard ainda, era só pra ver se ele ganhava um pouco mais de empatia. E, mais uma vez, tal como aconteceu com aquele Cuoco interpretando a Penny, a Melissa meio que deu uma grande vida pra essa personagem. Eles viram que seria muito mais interessante mantê-la na série, torná-la ao par do Howard, e ela foi crescendo e se desenvolvendo cada vez mais ali. E assim, o que é muito interessante na Bernadette, quando ela surge na série, é que ela trabalha naquela lanchonete, no Cheesecake Factory, e na verdade, para auxiliar a pagar para se manter durante a pós-graduação dela. Então, ela na verdade é a única que meio que tem um pé nos 2 mundos, ela consegue se conectar com a Penny, ela é uma trabalhadora como ela, de um emprego normal, né, não é dentro da faculdade, não é dentro das ciências, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ela também é uma acadêmica, então ela se conecta com os 2 grupos que é a grande disparidade da série. E eu acho que isso faz com que dentre todos os personagens ela seja mais pé no chão, consiga fazer a ponte entre as 2 coisas. Pelo menos ali no começo da série, porque ela consegue entender as 2 realidades e se relacionar com ambos. E depois de se tornar uma personagem regular do elenco da série, a Melissa criou o que seria a estrutura marcante da Bernadette, que é ser essa mulher pequenininha, aparentemente fofinha, com uma voz delicada muito alta, mas que na verdade tem um pavio super curto e pode ser muito assustadora. É justamente essa contradição que faz dela uma personagem tão engraçada, porque olhando pra ela você não espera que ela vai ser maldosa. O que eu gosto na Bernadette é que ela realmente não tem medo de ir atrás do que ela quer, seja algo pequeno ou seja um grande sonho, uma grande ambição na vida dela. Ela sempre impõe a opinião dela, não importa o que aconteça. E assim, depois de trabalhar anos pra poder bancar os estudos, ela não pensa 2 vezes em conseguir um emprego numa empresa que ia pagar ela muito bem, mesmo que o trabalho da empresa seja de uma ética ali, uma moral meio duvidosa, porque ela nunca mais quer passar necessidade, nunca mais ela quer se preocupar com as finanças dela de novo, ela quer viver bem. E assim, é claro que essa atitude dela de sempre querer valer a vontade dela nem sempre é uma coisa boa. Ela também muitas vezes é bastante autoritária, bastante controladora e maldosa, justamente porque ela não se retrai, ela não tem pena de dizer nada que possivelmente possa magoar alguém. Ela vai dizer o que tá passando na cabeça dela e pronto. O que faz com que muita gente tenha medo dela. A Bernadette, ela não é passiva-agressiva, ela é agressiva-agressiva. Mas por que isso funciona na Bernadette? Por que a gente continua gostando dela, simpatizando com ela mesmo assim? Porque eu acho que no fundo, ela não é essencialmente uma pessoa cruel, uma pessoa maldosa. Ela é má com as coisas que ela fala e algumas atitudes que ela tem, mas ela não é ruim, sabe. Ela não necessariamente, apesar de saber que no fundo ela pode magoar alguém, não se preocupar se ela tá magoando, ela não faz só pra magoar alguém, geralmente é pra impor alguma coisa que ela acredita que seja o certo ou a própria vontade dela, mas não especificamente porque ela quer magoar a pessoa, só por magoar. É muito claro pra mim que a Bernadette entendeu que ela precisava construir uma armadura em torno de si pra lidar com o mundo. Ela tem uma atitude de atacar antes de ser atacada, justamente pra se defender, porque na maioria das vezes ela cai justamente no estereótipo de a mulher pequena, fofinha, com a voz fina. E não é fácil você ser mulher em qualquer campo de trabalho, mas especificamente dentro da área científica é muito difícil. Então, ela entende que se ela não se impor, ela não vai conseguir ser ouvida, ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E sinceramente, ela não tá errada. O que pode ser muito bem também um reflexo da criação dela. A maneira como ela foi criada, ela conta que a mãe era uma mulher super controladora. No primeiro episódio que ela aparece, quando ela tem o encontro com o Howard, ela fala que a mãe dela não deixava ela andar de bicicleta porque tinha medo que ela fosse romper o ímã no selim. Então, a mãe tirou muitas das liberdades, coisas que ela experimentaria durante sua juventude. Além disso, ela também forçava a Bernadette a participar daqueles concursos de beleza,
onde não só ela tinha que se apresentar toda perfeita, toda feminina, como aguentar tudo com um sorriso no rosto, disfarçar todas as suas emoções, todos os seus incômodos, não poderia falar aquilo que ela de fato estava pensando, tudo tinha que ser muito preparado. E por tudo isso faz muito sentido que, como adulta, seja muito indispensável para ela fazer a vontade dela, sabe? Estabelecer a individualidade, a opinião dela e se certificar de que ninguém vai mandar ela fazer alguma coisa, mandar ela ser de alguma forma. Isso é muito importante na Bernadette. Em algumas situações a gente acha até meio ridículo ou meio sem sentido ou implicante dela que tem que ser aquilo que ela quer, mas talvez se a gente parar pra pensar que ela cresceu dessa maneira sem poder decidir absolutamente nada e tão presa, tão sem a oportunidade de decidir quem ela era, seja por isso que ela força tanto a sua vontade. E a maneira dela de se comunicar de maneira muito perversa, eu diria, também pode ser algo que ela aprendeu do pai, no caso. O pai da Bernadette aparece na série várias vezes como um cara muito duro, muito mal, até com as pessoas, principalmente com o Howard. E ela descreve ele em vários momentos da infância dela como um cara super rígido. Na verdade, nem só rígido, mas assim, uma pessoa implacável mesmo, a quem ela sentia muito medo de desagradar. E ela conta como ela lidava com os acessos de humor dele, raiva, e provavelmente ela cresceu com medo das emoções dele. Das reações dele. Então eu imagino que a maneira como ela trata as pessoas não deva ser muito diferente do que ela cresceu vendo o pai fazer, fazendo a vontade dele se valer acima dos outros. E ela, muito nova, absorveu aquilo como sendo algo que ela precisava fazer para não deixar que ninguém pisasse nela. Tudo isso converge na pessoa que a Bernadette é quando ela é adulta. Vamos ser sinceros, ela é uma mulher muito bonita, pequena e com uma aparência muito fofinha, principalmente por causa da voz dela. Então, se ela não fosse super autoconfiante e sagaz para enfrentar as pessoas, absolutamente ninguém ia levar ela a sério. Ela sabe que na sociedade em si, principalmente no campo de trabalho que ela escolheu, ela precisa ser astuta, ela precisa ser cruel, ou ela não vai competir no mesmo nível dos homens ao redor dela. E como ela diz pra Penny num episódio que eu não lembro qual agora, quando você cresceu sendo da altura da virilha da maioria dos homens, você aprende que é ali que você chuta pra machucar. Não só isso, mas a Bernadette também era a primogênita de 6 irmãos, se eu não me engano. E ela fala que ela era responsável por cuidar de todos eles, já que os pais não eram muito presentes. Então, a Bernadette, pra mim, é um clássico exemplo de pessoa com síndrome da filha mais velha. E mais uma vez, sempre lembrando, não é um diagnóstico, é só um termo que viralizou e é muito usado para explicar a pressão e a responsabilidade que ser a filha mais velha tem dentro de uma família. Esse termo foi cunhado a partir da teoria de um psicólogo austríaco chamado Alfred Adler. Se você já estudou um pouco sobre terapia cognitivo-comportamental ou psicologia individual, provavelmente você já ouviu o nome dele. Lá no começo do século XX, o Adler, ele fomentou a teoria do nascimento, teoria da ordem de nascimento. Ela sugere que os primogênitos são mais propensos a desenvolver um senso forte de responsabilidade, os filhos do meio um desejo intenso por atenção e os filhos caçulas um senso de aventura e rebeldia. A síndrome da filha mais velha é uma maneira de explicar os desafios e expectativas que são colocados em cima dessa criança. Coisas como ser responsável por mais trabalho doméstico que os outros irmãos, cozinhar, limpar, lavar roupa, cuidar dos irmãos mais novos e se certificar de que eles estão prontos de manhã, os levar e buscar na escola e ensinar o dever de casa. E eu não tô falando de tarefas que toda criança e adolescente precisa receber dos pais para aprender um pouco de responsabilidade, etc. Não é isso. Eu tô falando de todo o trabalho, todas as tarefas que seriam dadas a todos os filhos, e tarefas que às vezes ultrapassam o que você poderia colocar sob responsabilidade dos filhos nas costas de uma pessoa só, a filha mais velha. Principalmente em detrimento dela poder aproveitar a infância dela, como os outros irmãos podem. Não só isso, mas a filha mais velha também é avaliada num patamar diferente dos irmãos. Ela tem que ser excelente em tudo, dar o exemplo, ser modelo, ir muito bem na escola, cuidar dos irmãos, da casa, ser o apoio emocional dos irmãos, separar brigas, ajudar os menores a lidar com seus problemas. Ela é sempre aquela criança que é considerada muito madura para a idade dela, sabe? Tão madura que os pais basicamente passam a tratar ela como um adulto. E aí ela acaba se tornando também o apoio emocional dos pais. E é com ela que eles vão dividir dilemas e preocupações e desabafar coisas que não necessariamente
deveriam estar desabafando com uma criança, adolescente, deveriam estar falando com o seu parceiro ou com amigos. A filha mais velha, ela acaba se tornando um pilar para todo mundo da casa. O estado emocional de todo mundo é responsabilidade dela, todo mundo busca apoio nela. E ela meio que não consegue buscar apoio em ninguém. Filhas mais velhas geralmente crescem para serem pessoas bem organizadas, generosas com o seu tempo, grandes cuidadoras, as mães do grupo. E apesar de se sentirem presas em funções assim, onde a responsabilidade recai sobre elas, não conseguem se desligar porque precisam que as pessoas precisem delas. Sobretudo as que tomam um papel parental porque os pais são ausentes, seja por trabalho ou negligência. Elas sentem que precisam ser essa figura materna porque o que vai acontecer se elas não forem? Porque elas exerceram essas funções na sua infância e adolescência toda. E você deve ter notado que o tempo todo eu me referi a filha mais velha e não filhos mais velhos. Sim, porque como tudo, esse é um mal que não atinge os homens da mesma forma. Os psicólogos acreditam que esse problema está fundamentado nas atribuições de gênero que começam quando a gente é bem pequeno. Um filho primogênito não recebe as mesmas pressões para ser responsável pela organização da casa e cuidado dos irmãos. Mas a primeira filha a nascer, ainda que não seja primogênita, sim, são aqueles estereótipos de gênero. A mulher é sempre ensinada a cuidar, a mulher recebe uma boneca de presente quando ela é criança, porque ela já tem que ir trabalhando o maternar, praticando o cuidado. Enquanto um menino, não. Não é esperado que ele aprenda a lavar louça, que ele aprenda a cozinhar quando ele ainda é criança, que ele cuide da sua própria sujeira, ele vai ganhar carrinho de presente, skate, coisas que representam a locomoção, a liberdade, o mercado de trabalho, a carreira, enquanto a mulher vai ganhar de presentes coisas que ensinam ela o trabalho doméstico. É por isso que na vida adulta, quem sempre acaba se tornando o cuidador da família? A mulher. De acordo com um estudo de 2024, filhas mais velhas tendem a amadurecer mais cedo, biologicamente. Os pesquisadores notaram uma ligação entre mães com alto níveis de estresse pré-natal e filhas primogênitas que apresentam sinais precoces de puberdade adrenal. Ou seja, o surgimento de pelo corporal, alterações na pele, alterações sociais e cognitivas. Meninas já têm uma predisposição a desenvolver estresse e ansiedade, de terem tendências perfeccionistas e a necessidade de agradar a todo mundo. E tudo isso pode impactar não só nos relacionamentos futuros, como na sua personalidade. Existem algumas pesquisas em curso tentando investigar se existe uma relação entre maiores chances de transtorno de personalidade em filhas mais velhas. E quando você passa sua infância, adolescência inteira, tendo que gerenciar a vida de todas as pessoas ao seu redor, se sentindo responsável por eles, é muito difícil mudar esse hábito quando você se torna adulto. Mesmo que você já não tenha mais que cuidar daquelas pessoas. E é exatamente isso que acontece com a Bernadette. Se você parar para reparar, ela continua se enxergando como a mãe do grupo. Ela continua vendo os relacionamentos dela, agora com os amigos e marido, como ela sendo a figura de autoridade ali naquele grupo. O que a torna uma parceira e uma amiga muito mandona. E faz total sentido que, com a tendência dela de parentar as pessoas ao redor, ela se case com um cara como Howard. Porque o Howard é uma criança. Ele não somente é imaturo e infantil algumas vezes, como ele literalmente troca a figura da mãe pela esposa. E quando eu falo que o Howard é infantil e imaturo, eu não tô falando sobre o gosto dele em hobbies, sobre o fato dele gostar de ler gibi, colecionar coisas e etc. Isso não o caracteriza como uma pessoa imatura ou infantil em si. Não são os gostos dele necessariamente em si que o caracterizam como uma pessoa infantil, mas sim as atitudes dele, a maneira como ele pensa, a maneira como ele não se considera responsável pelas coisas e com Oi, amor, quer entrar? Onde é que eu estava? Ele muitas das vezes não, agora você vai ficar aqui dentro. Ele muitas das vezes conscientemente faz alguma coisa errada, porque ele não quer fazer pra que a Bernadette se estresse, tome da mão dele e faça. O que eu acho, muito, muito irritante e muito típico de vários, vários homens. A Bernadette é a maior provedora da casa, ela toma todas as decisões importantes, ela faz a maior parte do trabalho doméstico, ele literalmente transforma ela na mãe dele. Mas, apesar de eu achar que ela carrega o fardo do homem que ele é nas costas, diferente da mãe dele, a Bernadette pelo menos não deixa o Howard se acomodar, ela sempre incentiva ele a tentar melhorar, a encontrar novos desafios, etc. Como, por exemplo, eu não acho que o Howard jamais teria se mudado da casa da mãe se não tivesse conhecido a Bernadette.
E ele também jamais teria chegado a ir para o espaço se não fosse todo o apoio que ela deu. Sendo muito sincera, assim, vocês vão ficar muito surpresos, mas eu não gosto do Howard. Eu não consigo ignorar o lado pervertido dele da série pra sentir empatia pelo personagem. Eu não consigo, tá? Mas eu acho sim que eles são um par que dão certo. Eu acho que tanto a Melissa e o Simon têm uma química muito boa e o timing cômico deles funciona muito bem. E eu também acho que a personalidade que a Bernadette tem não se encaixaria com o homem que é mais independente. Ela precisa de um cara mais submisso, ela precisa que as coisas sejam feitas do jeito dela, no tempo dela. E principalmente ela não gosta de ser questionada. Então, apesar de reclamar muito, ela gosta de cuidar das pessoas, o que eu não acho que justifica o Howard deixar tudo nas costas dela, mas enfim. A princípio, ela não parece muito entusiasmada com a ideia de ter filhos, e provavelmente isso vem do fato dela ter ajudado a criar todos os irmãos, mas eventualmente a maternidade acontece, ela fica feliz e eu gosto que a série mostre a Bernadette lidando com a maternidade de uma maneira mais bruta. Ela enfrenta bastante dificuldade em manejar ali a maternidade, a carreira, a vida pessoal dela e de não se perder, não perder quem ela é no meio disso tudo. O que eu acho muito realista. Ela ama os filhos, mas ela reconhece que ser mãe é extremamente difícil, é cansativo e ela não tem medo ou vergonha de falar o que incomoda ela na maternidade. Ela não tem medo de falar quando ela tá cansada, quando ela tá exausta, quando ela realmente não queria estar cuidando dos filhos naquele momento. Eu acho esse um retrato muito mais saudável, apesar de várias vezes eles mostrarem a Bernadette arrasada, do que uma versão romântica do que a maternidade é. Eu acho que, honestamente, mostrar como uma coisa linda e fácil e mágica é um desserviço. Mas a interação da Bernadette que eu mais gosto de assistir é a dela com a Penny. Elas já eram a série diz pra gente que elas já eram amigas, desde antes dela adentrar o grupo, porque elas se conheciam do trabalho, mas a gente não via, né, a interação delas antes. Então é muito legal ver a amizade delas se intensificar ao longo da série. A Penny é uma das poucas pessoas que consegue fazer com que uma sugestão dela seja bem recebida pela Bernadette, que ela não entenda isso como uma facada nas costas dela. Como, por exemplo, quando ela explica que todo mundo no trabalho tem medo da Bernadette e normalmente a gente esperaria que ela ia surtar, ficar com raiva, mas na verdade ela consegue entender aquilo, pede desculpas pro chefe e tal. E eu acho que a Bernadette, com o jeito dela mandão, né, impositivo, ela também ajuda muito a Penny a se enxergar como uma mulher inteligente, como uma mulher capaz. E não fosse ela, a Penny jamais teria investido numa nova carreira. Eu diria que durante muito tempo ela era a única que não enxergava a Penny como uma pessoa burra por não ter o mesmo sucesso acadêmico que os outros. Como eu falei, por ela ter trabalhado num trabalho mais comum, mas ainda assim ter a vida acadêmica, ela é a única que consegue ter um pouco de equilíbrio entre as 2 coisas e realmente se relacionar mais próximo com a Penny. Eu acho que as 2 são um ótimo contraponto uma pra outra, são muito divertidas. Eu gosto muito das cenas delas juntas, acho que elas são muito engraçadas. Enquanto que ela com a Amy, eventualmente elas se tornam boas amigas, mas eu acho que ela e a Amy têm algo mais competitivo entre elas. Tudo bem? Pisa aqui não, obrigada. Não pisa no Eleonor, não é tipo. E assim, como eu falei, em teoria a gente sabia que a Penny e a Bernadette se conheciam antes dela fazer parte do grupo, mas a gente só vê elas interagindo depois. E eu achei que a entrada da Bernadette foi crucial para poder colocar a Amy dentro do grupo, porque, como eu falei, a gente em teoria sabe que elas eram amigas antes da Bernadette aparecer na série, mas a gente não via antes. Eu achei que o acréscimo da Bernadette foi super necessário para trazer uma energia feminina dentro do grupo. A gente sabe que a Penny tem outras amigas, mas a gente não vê na série, porque a série vai mostrar ela interagindo com o elenco principal. E ali ela, assim, só interagia com homens, e não só às vezes porque ela não era acadêmica, às vezes era simplesmente porque ela era a única mulher que ela se sentia meio deixada de fora e incompreendida pelo grupo. Mas quando a Bernadette entra, meio que ela tem uma aliada ali. Sem contar que ela faz muito bem a interação entre a Amy e a Penny, que de início era uma, sei lá, uma dinâmica mais difícil, mais dura, mais, sei lá, e ela não tivesse a Bernadette ali, eu não acho que teria sido possível construir uma relação entre a Penny e a Amy em si, porque elas definitivamente não se entendiam no começo. Bom, pra mim, apesar de em muitos momentos a Bernadette ser
meio assustadora, ela também é muito amável, ela é aquele tipo de pessoa que grita com você porque ela se importa. E ela era a única que tinha um nível de autoconfiança que beirava a arrogância, tal qual o do Sheldon. Então eu acho que isso é muito importante de se ter na série. Existe ali uma outra pessoa que acredita que ela é a mais inteligente do local. E ela não só não tinha nenhum medo de se impor pra fazer valer a vontade dela, como ela também não tinha nenhum medo de se impor pra defender os amigos. E apesar dela não se curar, vamos dizer assim, da síndrome da filha mais velha, ela aprende a lidar com isso e ela consegue chegar num ponto onde usa todas essas características ao favor dela. E não só se torna uma pessoa muito completa, como ela alcança a vida que ela queria. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido à altura da personagem da Bernadette, que eu sinceramente adoro e muitas vezes só reassisti a série porque eu queria ver ali a Penny. Comenta aqui embaixo o que você acha da Bernadette em si, se você era uma das pessoas que estavam ansiosas por esse vídeo, como você enxergava essa personagem, etc e tal. Qual o próximo personagem você gostaria que eu trouxesse aqui, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos fãs de The Big Bang Theory. E aproveitar pra me seguir lá no Instagram, @sueltai, e no TikTok, @sueltaiyt. Um beijo e até o próximo vídeo.